Guerra no leste europeu. A Associação dos Fabricantes de Produtos à Base de Trigo foi categórica. A guerra vai deixar o nosso pãozinho de cada dia mais caro. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, chamada de ABIMAP, em guerra, a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e tem sido afetado economicamente pelo conflito com a Ucrânia. Juntos, os dois países respondem, em média, por 30% das exportações mundiais de trigo. Além da queda na oferta de trigo, fator da alta dos preços, o desabastecimento tem a ver com dificuldades logísticas. A guerra fechou portos, interrompeu o transporte e com a queda da produção ucraniana da commodity. Segundo a BIMAP, o Brasil produz menos da metade do trigo consumido e precisa importar grandes quantidades do grão de países do Mercosul, sobretudo da Argentina, do Canadá e dos Estados Unidos. A elevação do preço do grão impacta diretamente os valores de produção para os fabricantes das categorias representadas pela BIMAP. Nas massas, em média, 70% do custo é de farinha. Nos biscoitos, o peso é de 30%. E nos pães e bolos industrializados, de 60%. A entidade alerta que o consumidor brasileiro deve começar a sentir os efeitos da guerra e do aumento do preço do trigo em breve, quando as indústrias comprarão as novas safras do cereal. E o aumento dos combustíveis continua sendo um problema. No último fim de semana, Jair Bolsonaro afirmou que o preço da gasolina brasileira é o menor do mundo. Depois de críticas à política de preços da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse num evento conservador que o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Ele falou ainda que o brasileiro sofre, mas não tanto quanto outros povos. Os problemas que temos no momento. Temos inflação, sim, aumento de combustível, mostrar que, infelizmente, isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Pode ter certeza, quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora. Chamado de Brasil Profundo, o Congresso contou com a participação de deputados federais da base de apoio do governo, como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Felipe Barros, além de jornalistas autodenominados conservadores. Já o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, Wallace Landim, o Chorão, afirma que essa não é uma pauta só dos caminhoneiros, mas de toda a sociedade e que uma nova greve da classe não está descartada. O líder do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que todos contribuam urgentemente para conter a escalada de aumento nos combustíveis. É, de certa forma, inaceitável que o preço do combustível esteja nesse patamar. E eu invoco aqui a compreensão de todos e a colaboração de todos, do governo federal ao governo dos estados, passando sobretudo pela Petrobras. Todos têm que contribuir para que haja contenção do aumento de preços, que é muito nocivo para a economia nacional. E as modificações que a Câmara, porventura, fizer no PL 1472 serão depois avaliadas pelo Senado Federal. Nós vamos respeitar o momento de cada coisa. Hoje pela manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, é resiliente e aguenta todo tipo de pressão. Silva e Luna vêm sendo pressionado a conter os aumentos dos preços dos combustíveis, situação que afeta a popularidade de Bolsonaro em pleno ano eleitoral. Ele tem 72 anos, é pernambucano, foi ministro da Defesa e atuou como diretor-geral da Itaipu Binacional. Ele é o primeiro militar a assumir a Petrobras desde 1989. Pandemia. Há exatos 2 anos, a OMS declarava uma pandemia de Covid. Na época, o Brasil tinha acabado de registrar o primeiro caso da doença. Hoje, o país é o segundo com mais mortes em todo o mundo e ainda tenta se recuperar dos impactos da crise sanitária. 2 anos após a Organização Mundial da Saúde ter decretado a epidemia do novo coronavírus como uma pandemia, cerca de 655 mil pessoas morreram vítimas da doença no Brasil.
O país é o segundo com mais óbitos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, mais de 72% dos brasileiros estão totalmente imunizados contra o coronavírus. O número de casos e mortes vem caindo e o Brasil já começa a suspender as restrições impostas para tentar conter as infecções. Esta semana, o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital brasileira a retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Mas ao longo destes 2 anos, o país precisou lidar com hospitais lotados, falta de suprimentos básicos como oxigênio e as trocas constantes no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro sempre minimizou a gravidade da Covid-19. Era contrário ao isolamento, não incentivava cuidados pessoais, como a obrigatoriedade das máscaras, e defendia a utilização de remédios sem eficácia comprovada contra a doença. Mas a população aderiu à vacinação e até parte das crianças acima dos 5 anos de idade já estão imunizadas. Apesar da situação aparentemente sob controle, a Organização Pan-Americana da Saúde advertiu esta semana que a pandemia de Covid-19 continua sendo uma ameaça no continente americano. Ainda existe a preocupação com novos surtos e o surgimento de variantes. O RB News de hoje fica por aqui. Mas a gente se encontra no RB Notícias às 18h30 com mais informações sobre o Brasil e o mundo. Até lá!